Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal, agora mais uma artilist centroavantes que passaram pelo Corinthians de 2008 até 2024. Separamos todos eles para a gente avaliar aqui algumas categorias. Vamos ranquear aí quem que é o top 3, quem que tá lá embaixo. Passa as categorias melhor aí. Top 3, como sempre, só os 3 melhores que a gente viu. Goleador, bom, fez uns golzinhos, nota 3, nota 4, mal jogou e zagueiro. O cara tá na posição errada, a função dele é deixar a bola longe do gol. Não poderia ter uma categoria aí, o pior jogador da história do Corinthians? Porque eu tenho uma opinião forte sobre um cara que tá nessa lista. Ele vai entrar ali, fica tranquilo. Vamos lá, começar com o Acosta, o primeiro da lista. Falar de Acosta, primeiramente, uma leva de centroavantes ali de um período conturbado do Corinthians, né? Um período ruim, um período que a gente não costuma lembrar. O Acosta foi um deles. Vale lembrar que se a gente for analisar por tudo, por um combo de expectativa, de futebol jogado, de entrega, o Acosta pra mim tem que estar lá embaixo. O fato é o seguinte, o Acosta, quando ele veio pro Corinthians, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Náutico. Jogou muita bola no Náutico. E aí o Corinthians foi baixado em 2007, contrata ele pra 2008, e ele até faz uns golzinhos aqui e ali, faz gol na campanha da Copa do Brasil, se não me engano faz gol na final no jogo de ida, mas acaba sendo marcado por ter sido um cara que decepcionou, porque esperava muito mais do cara que foi artilheiro da primeira divisão e não foi nem sequer protagonista, muito menos titular. Correto, o Acosta veio para ser titular do Corinthians e não foi um jogador importante. Não marcou passagem, eu acho que tem jogadores piores, mas, mano, não tem como colocar ele numa nota alta, velho. Eu acho que eu ficaria entre ou zagueiro ou nota 3 e 4. Porque mal jogou não, porque ele jogou, de pra fato. mim, o nota 3, 4 tá bom, porque ainda assim, apesar dele ter ido relativamente mal pela expectativa, pra uma Série B, pra uma quantidadezinha razoável de gols ali que ele fez, tá suave. Na Copa do Brasil jogador foi pior. importante também pra Tem chegar jogador até a pior. final. Então, Dá vamos pra lá. deixar ele aí. Herrera. O Herrera já é um cara que chega para a mesma leva, mas que tem um patamar diferente. Sim. Foi muito importante no Corinthians na Série B de 2008, artilheiro do Corinthians, era um cara que todo mundo pedia para que ele ficasse mais, tinha uma expectativa que o Herrera fosse ter uma continuidade grande dele no Corinthians. Eu lembro muito da minha infância, de quando que eu vi o Herrera jogar, que o Herrera tinha um status ali daquele jogador que, realmente se destacava e tinha um carinho grande da torcida. Então a expectativa era grande que o Herrera ficasse, ele acabou não ficando, mas pelo tempo que ele ficou e pela quantidade de bola que ele jogou sim muito bem no Corinthians, eu colocaria ele como um bom centroavante, mano. Eu também acho. É que assim, a gente sabe que a proposta é outra, né, mano? Você jogar na Série B é diferente. E é o único ano que o Herrera jogou. Ele tava emprestado no Corinthians, inclusive. Acho que do Ginásio Esgrima, ou Ginásio Zé Plata, alguma coisa assim. Ele jogou só esse ano, fez 22 gols, foi artilheiro, subiu, foi titular, jogou muito. Então, cara, foi um bom centroavante pro período que a gente teve ele. Pro ano seguinte não ficaria, porque veio o próximo da lista, que obviamente é muito mais titular, muito mais jogador do que ele. Mas foi um bom centroavante na proposta que ele teve. Até porque o Herrera é aquele típico atacante argentino, né? Um cara brigador, um cara de presença diária. Então a torcida se identifica com isso. Aquele cara que veste a camisa de fato, que se doa pelo clube. O Herrera, enquanto esteve no Corinthians, a gente não tem nada do que reclamar. Foi um bom atacante e merece estar bem ranqueado nessa lista. E vamos estrear o top 3. Vamos estrear talvez o top 3. O top 1, Ronaldo Fenômeno, um absurdo de jogador. Muito obrigado por ter feito história aqui. Tem que ser o top 1. Não vamos discutir muito a posição do Ronaldo, mas acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o Ronaldo em si, porque é um cara, mano, que além do impacto extraordinário dentro de campo, foi muito bem num Corinthians, passando por uma reformulação, se reestruturando, é campeão paulista fazendo 2 gols no primeiro jogo da final, é campeão da Copa do Brasil sendo um jogador extremamente importante e marcando gol na final também. Vale lembrar que o Corinthians em 2009 volta de uma Série B em 2008 e já conquista 2 títulos e muito pela presença do Ronaldo, que foi o melhor jogador daquele time disparado. No período que ele teve, ele entregou muito em gol, ele entregou muito em qualidade, entregava muito em clássicos também. Mas o impacto do Ronaldo na questão de marketing, o que ele trouxe para o Corinthians foi a primeira grande contratação de fato de um futebol brasileiro pensando no ponto de vista marqueteiro. Foi o Ronaldo. E ele trouxe muito impacto de marketing no Corinthians. Foi o Ronaldo que influenciou o Corinthians a construir o CT, por exemplo. Ele que botou essa ideia na cabeça do Andrés e ele que fez o negócio girar. Então o impacto do Ronaldo no Corinthians vai muito além do futebol. O futebol dele já seria top 3. Mas o conjunto, mano, pra mim nenhum centroavante que tá nessa lista chegou perto de entregar. O maior centroavante da história do futebol, o melhor centroavante que já existiu, o melhor camisa 9, jogou no Corinthians.
com 100 quilos nas costas e foi decisivo. Foi Jogando importante. demais, mano. Você falou do Campeonato Paulista de 2009, que ele fez 2 gols na final contra o Santos. Beleza. Fez gol da estreia contra o Palmeiras, fez gol na semifinal contra o São Paulo. No Campeonato Paulista ele já bateu nos 3 e foi campeão. Aí depois você vai pra Copa do Brasil. Ele deixa o cara no chão lá do jeito que ficou muito marcado contra o Vasco na semi. Ele é importantíssimo também nas oitavas de final contra o Atlético Paranaense. Sim, faz gol. Na final, que nem você falou. Ele teve um puta ano em 2009 e 2010 ele vinha muito bem até a Libertadores, o Corinthians eliminado. Depois ele quebra a mão, se não me engano, começa a ter uma série de lesões e acaba decepcionando. E depois acaba indo embora depois do desastre contra o Tolima. Mas nada disso entra na conta quando você vai olhar o que o Ronaldo foi no Corinthians. É, sem sombra de dúvida, o melhor centroavante que a gente teve nos últimos anos. E aquela Libertadores de 2010, que o Corinthians não tinha expectativa de vencer, porque o Corinthians não tinha Libertadores, era uma pressão gigantesca, era uma piada grande, e com o Ronaldo ficou uma grande expectativa do Corinthians voltar não, né? Finalmente vencer a Libertadores. E se foi eliminado, não foi por culpa dele, mano. Fez gol, inclusive. Fez dois gols, né, no jogo de volta, que termina em 2-1. E a fase de grupos dele também é muito boa. O jogo de marcando volta, gol. O jogo de volta um é do Jorge Henrique, se eu não me engano. Não, são os dois do certeza? fenômeno. São os dois do fenômeno. Vamos lá. Edno, zagueiro. Zagueiro. O Edno, eu me lembro de ir num jogo do Corinthians em 2009 com meu pai. O Edno ser expulso e a torcida comemorar. Porque não dava mais pra ver o Edno em campo naquele dia. Puta, o Edno era ruim, Então mano. não tem jeito. Não tem muito o que comentar, né? Pouco jogou também, pouco marcou e era muito ruim. Uma contratação que não fazia sentido, apesar do Edno ter ido bem em alguns clubes do futebol brasileiro, mas tem que estar lá embaixo em Edno. É horrível, cara. Souza Caveirão. Mano, outra merda, velho. Posso falar? Outro jogador ruim. Particularmente, Ruim, mano. eu acho ele parecido com a Costa. Que assim, é ruim. A gente sabe que é ruim e que foi mal. Mas pelo menos entregou um pouquinho e gol. Tipo, eu acho Mas que irritou mais. irritou mais. Porque era também numa fase que a gente cobrava mais. Cobrava mais. E Mas- jogou mais. Mas, mano, eu acho que é uma diferença muito grande pro Edno, tá ligado? Eu não acho que é justo colocar eles na mesma prateleira. Mano, é que o Souza também ele tem uma história parecida de muito bem em Campeonato Brasileiro. Eu não sei se ele chegou a ser artilheiro ou brigar pela artilharia antes dele ir pro Flamengo. Não sei. Mas quando que ele chega no Corinthians, ainda era um centroavante de renome e ele chega ali pra fazer uma sombra, né? Pra ser o centroavante reserva do Corinthians naquela época com o Ronaldo, enfim. Cara, entregou muito pouco, né? Pela É que era um expectativa, reserva entregou também, pouco, né? mas tá bom, eu fecho em nota 3, 4, por mais que eu não goste do Souza Caveirão. Também não gosto, não. Mas é que eu acho que é uma diferença grande dele pro Edno. E Arley, tá aí um que eu gosto. Bom jogador. Gosto do Arley. Foi bem no Corinthians 2010. Ficou só 2010, mas entregou, pô. Quando o Ronaldo se machucou, quem entrou foi ele e ele foi bem. Entregou seus gols. Ele tá com a camisa ali do Centenário, o jogo do Centenário que o Corinthians ganha de 2-1 do Vitória. Ele faz o primeiro gol, inclusive, o segundo é do Paulinho. Cara, fez uns golzinhos. Fez uns É golzinhos. abaixo do Herrera, que também o Herrera era titular absoluto, mas entregou. E é que era uma característica diferente de centroavante também, né? O Yarley era um cara mais móvel, era um cara de mobilidade. E, pô, mano, jogador subestimado o Yarley, tá? Foi bem no Inter, fez história no Paysandu. E no Corinthians, mano, no que se propôs, fez gol em clássico, fez golzinhos importantes. Sempre quando quem entrava dava uma fumaça no jogo. É um cara que teve uma passagem na média ali pelo Jogador Corinthians. maduro também, veio pro Corinthians já com, se não me engano, 35, 36 anos. Conseguiu entregar e se mostrava ser um cara consciente naquilo que fazia ali. Eu acho que não tem nenhum corintiano que olhe E segue e fala, nós, pô, tá? Segue nós, o Yarley, não tinha essa informação. E é um jogador também que nenhum corintiano odeia, mano. Nenhum torcedor do Corinthians, se for perguntar, pô, você odeia o Yarley? Não. Tem uma passagem marcante? Não. Mas teve bons momentos pelo Corinthians, fez uns golzinhos, acho que tá bem colocado. Aqui vai entrar o ponto que a gente vai discordar até o final. Pra mim, o Liedson é top 3. Disparado. Eu não acho top 3, mano. Disparado. Pra mim é goleador. Pô, Eu não acho top 3. Mas não por demérito do Liedson, é porque eu acho que tem 3 nomes nessa lista que são indiscutivelmente o top 3. eu sei E que não tem você como vai discutir. colocar mais pra frente, a gente vai discutir na hora que chegar ele. Mas um deles não é. Um deles, o Liedson é melhor, é mais talentoso. Tem menos gol, beleza, mas o Liedson é melhor. Mas e o impacto? Que impacto? Porque a gente pode falar, de, por exemplo, de talento. Eu sei do que você está falando. Você está falando do Jô, né? Sim. O Liedson, eu também acho o Liedson até mais talentoso que o Jô com a bola no pé. Mas, mano, primeiro que é característica diferente. O Jô é um cara mais pivôzão, de fazer uma parede, ganhar a bola pelo alto. Os dois tiveram épocas marcantes, tanto lá atrás quanto mais recente. O Liedson foi super importante em 2011. Mas, mano, se a gente for pegar um recorte de... Pô, por exemplo, Liedson 2011 ou Jô 2017, eu fico com o Jô 2017, mano.
Sim, ele E foi o mais Jô tem mais gols do protagonista. século, o Jô tem uma passagem mais longeva, Mas o também Jô tem ganhou o- mais título. Tem o seguinte. O Liedson tem 2 passagens pelo Corinthians. Somando as duas, se eu não me engano, ele tem acho que uns 120 jogos e 50 gols. As assistências, eu sei lá, centroavante isso aí não é o mais Não, relevante. o Jô tem 200 e poucos jogos. O Jô tem 280, 280 e 65 jogos. Só por números, você já vê que o Liedson sai da frente. Tudo bem, antes do Jô, ele surgiu moleque, ele foi entrando no time aos poucos. Em 2005 ele jogava mais pela beirada. Mas o fato é, ele não, como centroavante, que é o que a gente está avaliando aqui, eu acho o Liedson mais centroavante que o Jô. Mais camisa 9, mais fazedor de gol, mais goleador. Eu acho que o faro de gol do Liedson ele tinha muito mais facilidade para jogar futebol. O Jô, além de 2017, a gente vai pegar outras passagens dele. A primeira ele foi bem, mas não foi nada de especial. Ele sempre foi um coadjuvante. Sim. 2017 um monstro, gênio, melhor jogador do time. Aí você vai passar pra frente, 2020, comum. Foi o artilheiro do time com 8 gols, sabe? Decepcionou. 21, decepcionou também. 22 nem se fala. Sim, eu concordo. Então, cara, é que a última passagem do Jô, pra mim, ela é tão decepcionante que deixa o Liedson passar na frente. Mano, eu entendo o seu ponto. De fato, até a forma que o Jô sai, né? O Liedson, nunca se desentendeu com a torcida do Corinthians. E o Jô se desentendeu. A saída dele é muito catastrófica. Não, no lance não só do a pagode. saída, tem toda a conturbação antes, né? O lance dele com a esposa, chuteira verde, ele mas furar isso a eu pandemia. acho que isso... Não, são coisas que a vão chuteira verde, por desgastando- exemplo, eu acho que é uma parada pequena, mano, pra avaliar a pequeno, história mas do são cara. coisas que vão desgastando o jogador com parte da torcida, mas também dentro do clube acaba ficando muito chato, mano. Fica chato, Toda mano, hora mas- é o Jô na mídia por alguma merda que ele fez. O Liedson nunca foi assim. Cara, eu concordo com você. Eu concordo nesse ponto que você trouxe. Mas ainda assim, eu acho o Jô... O Liedson pode ser mais talentoso. Mas eu acho o Jô mais relevante pra história do Corinthians, mano. E eu diria que bem mais. Cara, relevante em que sentido? Porque se a gente for olhar... Em sentido de protagonismo, em sentido de título. E eu acho que em O sentido Liedson de tem uma idolatria Libertadores. também, O mano. Liedson tem uma Libertadores no currículo dele. Se ele Não, for colocar sim, como mas- título, tem mas- que pesar muito. Mas ele não vamos foi colocar de titular, título que o cara foi mas a fase de irrelevante. grupos inteira ele foi o cara, pô. Ele foi o titular do time. Não, mas a fase de grupos do Liedson Não, de ele não foi o 2012 cara. não foi ele boa, não foi o mano. cara, mas ele foi É o um- titular. Ele jogou todos os jogos. A final da Libertadores, as 2 finais o Liedson entra em campo. Entra em campo, Tá mas ligado? já Ele não tava era o lá. Liedson de 2011. O Tudo Liedson de bem, mas- 2012, na Libertadores, ele se resume a um gol contra o Deportivo Táchira que não valeu de porra nenhuma. Beleza, mas se a gente for colocar os títulos do Jô e colocar o Brasileiro de 2005, na mesma proporção, a Libertadores é do Liedson, concorda? Não, ok. Eu Beleza. acho que o jogo Aí foi tem- mais importante em 2005 do que Tem o o Liedson de Brasileirão, 2012, mas ok. Tem o dois Brasileirão eram reservas. 17 do Jô, que ele é indiscutivelmente o melhor jogador, e tem o Brasileirão de 11, que o Liedson é um dos melhores jogadores, se não é pelo menos 1, 2 ou 3 ali jogadores mais importantes. Depois disso, o Liedson, ele, na primeira passagem, ele tem um Paulista e um Rio São Paulo, que ele vai super bem, e o Jô tem um Paulista, Jô de tem um 2017. E é isso, tá ligado? De título, em quantidade, o Liedson tá até na frente. É que o Jô, ele tem um brasileiro que ele é o cara. Tem mais protagonismo. De título de fato. É verdade, de título de fato o Liedson tem mais. Mas, mano, o peso do Jô em 2017 eu acho muito grande. O fato do Jô ser o maior artilheiro do Corinthians no século eu acho grande. O fato do Jô ter sido um cara que, revelado no Corinthians, é identificado, eu acho grande. Eu acho o Jô acima do Liedson na história do Corinthians, mano. Eu acho que você tem uma relação com o Liedson muito pessoal pelo lance de 2011. Também, é Mas muito meu ídolo, muita assim, coisa. se eu, pelo menos uma visão minha de fora, eu posso estar errado, mas eu acho que um torcedor mais velho, que acompanhou, por exemplo, a década de 90, não tem o 2011 em si como um start de um primeiro grande título. Que viu tudo. todas as passagens dos dois. Eu acho que ele vai considerar o Jô mais ídolo, mano. Mas eu acho que ele vai considerar o Liedson melhor. Pode ser mais E aí talentoso, então, mas e a eu gente acho que é tá- característica diferente, Mas a gente mano. tá analisando o que aqui? Quem é mais ídolo ou quem é melhor? Eu acho que a gente Eu acho que é um avaliando combo. quem melhor. Eu acho que é um Não, combo. entra nesse combo. Os dois são ídolos do Corinthians. Eu acho que o Jô, ele é maior na história também. Principalmente por ser criado da base. Eu acho que isso influencia muito. E até pelo lance que você falou de ele ser o maior artilheiro do Corinthians do século. Se Deus quiser, o Yuri já passa. Mas eu acho que se a gente for analisar para alguém que viu a passagem dos dois pelo Corinthians, eu acho que muitos deles vão concordar que o Liedson é mais jogador que o Jô. O Liedson, eu também acho. Até se a gente for ver... Cara, se a gente for ver em questão de carreira, eu não sei. Porque o Jô, querendo ou não, tem Copa do Mundo no currículo. O Liedson, não sei se Liedson tem. jogou Também 2010. tem, né? Também tem. Os dois tiveram passagens até que ok na Europa. O Liedson foi passagem muito boa no O Liedson esporte, é muito inclusive. ídolo no Muito esporte. ídolo do esporte. O Jô também não foi mal na Europa. Teve umas boas passagens. Mas, cara, eu sigo... É que a gente vai concordar, mas eu sigo com a minha opinião de que eu acho o Jô um cara mais importante pro Corinthians.
A gente É que avaliou eu o Edson. acho características diferentes. A gente avaliou o Edson e a gente, querendo ou não, já avaliou o jogo que tá lá na frente. Vamos jogar os dois lá pra cima e depois a gente vê o que a gente faz. Ok. E a gente vai ter, de fato, dificuldade com esses dois aí. E eu coloquei o Carlinhos, aí não. O que em 2017 era o novo Jô, né? É o filho do Jô. Aproveita que o Carlinhos já tá aqui, vamos jogar ele no mal jogou. Que é o fato, né? É o fato. O Carlinhos acho que tem 1 ou 2 jogos só pelo profissional do Corinthians. Uma grande decepção, é bem verdade. Mas não dá pra gente colocar numa avaliação de um cara ser ruim, sendo que no Corinthians, tirando o resto da carreira, no Corinthians, porra, eu lembro só de um jogo dele que foi contra o Atlético Goianiense, que ele entra com exato. o que é aquela pena, né? No cabelo, aquela pena dourada. Não Lembra sei, disso? Não. Eu lembro que ele entrou no finalzinho, que a gente perde o jogo, inclusive. Vamos lá. Adriano. Mal jogou e fez uns golzinhos. Fez 2, mas ele fez foda, o golzinho. É que o se Adriano tivesse a categoria fez o golzinho, era o Adriano lá Mano, sozinho. eu acho que se tivesse uma categoria de foda, jogador foda, o Adriano é um jogador foda, mano. Foi mal no Corinthians. Não era um cara comprometido. Era indisciplinado. Tava gordo. Tava tudo isso. Mas, mano, ele era fora de série e quando que precisou pra resolver, ele resolveu, mano. E é isso. E dito isso, eu acho que a categoria mais justa é mal jogou. Porque fez os golzinhos, 2. Não é golzinhos, são 2. E não dá pra colocar o Adriano Imperador numa mesma prateleira que Edno ou Acosta e Souza Caveirão. e também acho que acaba ficando injusto ele ficar na mesma prateleira que o Yarley, porque como jogador de futebol no Corinthians, o Yarley jogou bem mais que o Adriano. Jogou mais. O Adriano fez um gol e... O Adriano, é isso, ele né? fez história no Corinthians, coisa que o Yarley não fez. Mas em termos de qualidade, o que representou a camisa, eu acho que dentro de campo o Yarley acabou representando mais. Sim. Apesar do Adriano ter sido muito decisivo em Não, 2011. o Adriano foi decisivo marcando o gol que ele fez contra o Atlético Mineiro. Gol que, inclusive, debulhei em lágrimas no estádio Pacaembu. Saudade. Mas, mano, se a gente for falar campeão do Corinthians 2011, tem 15 nomes. 15 nomes. Eu tenho certeza que pelo menos 15 nomes mais importantes que o Adriano para ser campeão. Catito Ramírez. Mais importante, ou igual. Vamos lá. Elton. Mal jogou também, né? Era ruim o Elton, mano, mas... Era ruim, mas eu fez acho um ele- outro gol ainda eu acho também. ele Fez aquele pior. gol na Libertadores. Eu acho ele pior jogador que o Acosta e o Souza, por exemplo. Gol do mano. do Elton, que eu lembro. Eu lembro desse da Libertadores e eu lembro da estreia dele, que ele faz um gol no Mirassol, um gol de bico. É só o que eu lembro do Edno. Eu não, do Elton, né? É do Elton, isso. Eu também não lembro de mais nada. Eu acho que ele não tem um gol contra o Vasco, não? Mano, ele jogou no Vasco. Jogou no Vasco. Se ele faz gol no Vasco, eu não sei. Ele jogou no Vasco. Se não me engano, tem até 2 passagens por lá. Mas o Elton também era um cara que a gente dependia ainda menos dele, né? Do que dos outros dois. É que ele veio, depois de fazer um bom ano no Vasco, e ele veio pra ser reserva do Liedson. E não jogou absolutamente nada. Tanto que o cara que veio pra ser reserva do Liedson na Libertadores Não foi titular, não foi titular em nenhum momento. Ele jogou esse jogo, só que ele acabou fazendo um gol sem goleiro, praticamente. Eu acho um mau jogador, mano. Tá ligado? Mas não foi um cara que gerou um sentimento ruim ou que teve muito tempo pra E demonstrar é também. esquecível pra caramba. Eu acho que mal jogou. Não jogou. Bill. Nossa, o Bill era ruim, mano. O Bill, eu lembro de um gol do Bill Bill, tá? Contra o Comercial. Ele faz gol? Ou ele faz jogada... Não, ele faz jogada do terceiro gol. Contra o Comercial 3x3 em 2012. O único gol do Bill que eu lembro, mano... É contra o Santos. Contra o Santos. O gol salvador do Bill. Gol da virada aos 40 e pouco do segundo tempo no Pacaembu. Inclusive, foi a única vez que eu vi o Neymar jogar futebol. Então, dia legal, dia marcante. Ainda mais com a vitória do Corinthians. Mas o Bill era ruim, mano. O Bill era muito ruim. Eu fecharia no zagueiro. O Bill é um cara que eu olho e falo, pô, o Bill era ruim, mano. O Bill era ruim de bola. O Bill era ruim. Ele também não teve muito tempo pra desenvolver o seu futebol, pra jogar. Ele mal jogou, mas ele foi dos que estão ali no mal jogou que deixou a impressão mais negativa. Deixou uma impressão muito negativa o Bill. E fora que é uma contratação sem sentido do Corinthians, né? Também. Não deveria o ter Corinthians jogado campeão brasileiro contratou o Bill, mano. Porra. Não cabe. E o Adilson, que também, o Corinthians campeão brasileiro contratou o Adilson do 15 de Piracicaba, mal jogou. Ele teve, inclusive, se eu não me engano, o Adilson teve uma fatalidade, né? Teve um tumor no cérebro, teve que fazer cirurgia, ficou afastado do gramados por muito tempo. Não sei por onde anda hoje o Adilson, mas não teve muita oportunidade do Corinthians até por conta disso também. Mano, posso assumir uma parada aqui? Pode. Acho que pela primeira vez na história desse canal, pela primeira vez na história dessas tiliches, eu não conheço esse cara, mano. Não? Você não lembra do Adilson? Não lembro, mano. Não lembro. Lembra do documentário Libertados? Sim. A gente já viu junto ele, inclusive. Ótimo documentário.
Na hora da final da Libertadores, que os jogadores estão se arrumando no vestiário, o Jorge Henrique tá arrumando o cabelo assim em frente pro espelho, ele virou pro Adilson e pergunta: você tem gel? E o Adilson é careca. Pode ver aí no documentário Libertados, pô. Mano, eu não lembro desse cara, velho. Ele jogou super pouco, mano. Jogou muito pouco mesmo. Eu lembro de poucos momentos dele dentro de campo. Sabe o 3-2 do Corinthians contra o Grêmio, que tem gol do Ralf, gol do Giovani? Sim. Se eu não me engano, ele joga esse jogo também. Mano, eu não lembro do Adilson. Me desculpa aí, eu falhei. Minha memória falhou, mas eu não tenho lembranças do Adilson no Corinthians. Vamos lá. Paulo Guerreiro, a gente, obviamente, a gente vai concordar. E a gente conversou muito aqui sobre Joel e Edson. Eu não acho que cabe na mesma frase o Guerreiro com eles. Eu acho que o Guerreiro é muito mais jogador que os dois. Como jogador de futebol, claro. Sim, eu não acho que assim, é uma distância gigantesca. Eles estão na mesma prateleira. Mas eu acho que é, sem sombra de dúvidas, mais jogador que Edson e Jô. Então, se a gente vai tirar alguém no top 3, vai ser um dos dois. O Guerreiro e o Ronaldo não saem dali. Questão de jogar futebol, sem dúvida nenhuma. Idolatria no Corinthians, eu tenho dúvida. Não, idolatria no Corinthians eles queimam com muita gente. Pra mim, inclusive, eu considero o Ronaldo mais ídolo que o Guerreiro, o Edson mais ídolo que o Guerreiro, o Jô mais ídolo que o Guerreiro, porque eu peguei birra. É fato. O lance da saída dele pro Flamengo me deixou muito magoado. E eu não considero o Guerreiro, sei lá, nem top 15, top 20 ídolos pra mim que eu vi jogar no Corinthians. Apesar de entender a importância dele e que ele foi o segundo melhor centroavante que eu vi com a camisa do meu time. É que ídolo, ele é muito pessoal, né, mano? Ídolo tem toda a questão também de, o cara com a identificação, do que ele faz pelo clube além do futebol, além dentro do campo, do respeito que ele tem pela instituição, pelo tempo que ele fica. Mas, mano, o futebol jogado em importância na história, não tem como tirar o Guerreiro. Ele pode ter ramelado, pode ter feito o que ele fez em 2015, mas o cara que deu o nosso título mundial, não sozinho, né? Mas que fez os 2 gols, na semifinal e na final. O cara que carrega um 2014 sozinho nas costas pelo Corinthians. 2013 que foi terrível. 2013, só ele salvou. Só ele também. Então, mano, a importância do Guerreiro no Corinthians, o futebol que ele jogou, sobe muito de prateleira. O Guerreiro era um jogador que não era tão artilheiro quanto que a gente é acostumado a ver outros jogadores. Pô, mano, é difícil a gente ver uma temporada do Guerreiro assustadora. Não tem, mano. É o máximo temporada de 20 gols. 15 gols, a temporada que ele mais fez gol no Corinthians foi 18 gols. Então, não é um jogador artilheiro, mas é o cara dos momentos importantes, né? É o cara de fazer um gol contra o São Paulo, é o cara de fazer um gol contra o Palmeiras, é o cara de classificar o time, é o cara de chegar no mata-mata, bater no peito e resolver. Fazer gol em final de Recopa. O Guerreiro é esse cara. O Guerreiro é um jogador grande, mano. Como jogador, é um jogador grande, jogador decisivo. E pelo que ele fez pelo Corinthians, tem que estar no top 3. E também é um cara que abria muito espaço pro time jogar. O que saía da área, saía bem, abria espaço, construía jogada, o Guerreiro era um monstro. Não, tá muito talentoso. Acho que todo corintiano vai lembrar do lance dele contra o Grêmio, que acabou não sendo gol. Mas a jogada que ele faz, eu nunca vi... Vou tirar o Ronaldo Fenômeno dessa frase. Tirando o Ronaldo Fenômeno, eu nunca vi um centroavante do Corinthians fazer uma jogada que nem essa. Não, contra o próprio São Paulo no 3-2, tem uma jogada que ele sai da área, ele deixa o marcador do São Paulo... O Auro perdido, né? Dá um toque de letra pra quem? Pro Wendel que tava passando. A final da Recopa, as 2 finais da Recopa do Guerreiro são espetaculares, a do Pacaembu é um absurdo. Sim. Jogadoraço. Vamos lá. Pato. Não tão centroavante assim, né? Que nem o Caralho, vamos lá. Vamos tentar tirar o ódio dele. Pra gente avaliar aqui quem a gente vai fazer. Até porque não tem uma categoria de eu odeio, né? Exato. Senão a gente já sabe quem estaria lá. Nossa, nem fala desse cara, mano. Tá chegando, tô muito triste que vai chegar. Mas vamos lá. Avaliando o Pato dentro de campo, apesar da inconsequência contra o Grêmio, o Pato fez seus golzinhos pelo Corinthians. Fez seus golzinhos. Eu acho que falar que ele foi bom é passar um pouco da conta. Porque o jogador que custou 40 milhões de reais... e não conseguiu se firmar como titular ao longo do ano, não conseguiu, mano. O Pato não conseguiu, por exemplo, fazer sombra pro Guerreiro. O Guerreiro era titular absoluto. Não conseguiu roubar a vaga do Romarinho, que jogou muito mais que ele em 2013, apesar do Pato ter bem mais gols. Não conseguiu roubar a vaga do Emerson Sheik. O Emerson falou que ele voltou de férias e voltou voando nos treinos, tá ligado? Aliás, o Fábio Santos contou essa história, que ele... voltou voando no treino, o Emerson nem parecia o Sheik, né? Que o Sheik tem aquele jeito consequente. Deu 2 semanas, o Sheik voltou normal. Perguntaram, o que foi, Sheik? Ele falou, achei que o Pato ia dar mais trabalho. Tá ligado? É bizarro, mano. Então, porra, mano, não dá nem pra colocar ele na categoria acima. Pra mim, o Herrera, por exemplo, foi muito mais jogador que o Pato no Corinthians, pô. E é cuspir na cara da gente mesmo, mano, falar que o Pato foi bom. Porque é um combo. Assim, pelo menos o meu critério de avaliação tá sendo o jogador pelo talento dele
O cara, pela idolatria dele no Corinthians, querendo ou não, desempenho quantidade de aqui, gols e, mano, a história que ele fez. O Pato pode ter entregado alguns gols e jogando futebol ele pode não ter ido mal no Corinthians, porque não foi. Não foi. É que o Pato teve toda a pressão do preço e teve aquele pênalti contra o Grêmio que é ridículo. Mas jogando futebol ele não foi mal. Só que o combo preço, o combo que ele entregou e a relação que ele tem com a torcida é cuspir na nossa cara, dar uma avaliação alta pra ele. É cuspir na nossa cara, porque o combo dele é muito ruim. Ele não foi dele bom. é horrível. Não foi uma boa contratação. Alguém aqui vai falar que foi uma boa contratação? Não foi. Então não dá pra colocar no bom, pô. Mas assim, é dali pra baixo. claramente, de todo mundo que tá no nota 3/4 pra baixo, ele jogou mais no Corinthians. Jogou, pô. E por Jogou isso ele mais. fez seus golzinhos. O Pato saiu Sim. do Corinthians com 17 gols. Se eu não me engano, 60 e poucos jogos e 17 gols. É uma média abaixo do que a gente esperava do Pato, do que ele foi contratado pra fazer. Mas entregou uns gols. Fazer o quê? Fez os golzinhos. Só porque não tem uma categoria de ódio, né, rapaziada? Dito isso, falando em ódio, Luciano. Que eu acho que também fez os seus golzinhos. Eu acho que o Luciano, numa situação normal, de novo, tirando a história que construiu no Corinthians, eu poderia até colocar no bom. Porque o Luciano faz um grande 2014 pelo Corinthians. Tem um grande momento em 2015. Grandíssimo. E depois da lesão, o Luciano vira um péssimo jogador. Aí em 2016, quer dizer, ele fica lesionado por um ano, ele retorna em 2016 e não consegue jogar bem. Ele até tem uma ou outra partida que ele vai, mas ele não consegue marcar gols. Tanto que, se não me engano, em 2016 ele sai com um gol só contra o Santa Cruz. Que ele chora, né, inclusive, depois. Então, assim, ele vai ficar no fez seus golzinhos porque ele não foi mal no Corinthians, tá ligado? Só que o lance é que a gente pega um ódio do Luciano porque é o que a gente falou. Dele no São Paulo foi pós, mano. Seria cuspir no prato. Pô, o Luciano cuspiu no prato onde ele comeu, velho. Tá ligado? O torcedor do Corinthians, imagino que ninguém ficou com raiva do Luciano quando ele foi pro São Paulo. Eu, pelo menos, não fiquei. Eu tava conversando com um amigo meu São Paulino, quando o Luciano foi contratado, na época que ele tava, se não me engano, ele tava saindo do Grêmio. Ele jogou no Fluminense, foi pro Grêmio. Ele saiu do Corinthians pro Panathinaikos, foi pro Fluminense, jogou muito bem, foi no Grêmio, não jogou nada, e aí ele tava indo pro São Paulo. Falei pro amigo meu São Paulino, vocês contrataram um bom centroavante, mano. Um cara que vai fazer gols, vai ajudar vocês. Tanto que ele quase foi campeão brasileiro pro São Paulo e artilheiro do campeonato. E não tinha ódio nenhum pelo Luciano até aquele momento. Só que depois disso, ele que falou que pegou mágoa da diretoria do Corinthians, que eu era importante, eu jogava bem, eu fazia gols, fui campeão e me negociaram para um outro clube como se eu não valesse nada. Foi pro Leganés na época, inclusive, antes de ir pro Panathinaikos. Só que aí o problema dele é com a diretoria, pô, não com a torcida. A torcida não tinha ódio nenhum pelo Luciano. Ele criou a própria rivalidade dele criou com o Corinthians. uma coisa contra o Corinthians para ganhar a torcida do São Paulo que não existia. Eu não tinha raiva do Luciano, você tinha? Quando ele foi pro São Paulo, quando ele foi contratado? Mano, raiva não, mas eu tive um sentimento de Pô, ficar um pouco abalado. Falar, pô, mano, o cara que era, querendo ou não, identificado aqui vai pro São Paulo. Tipo o tá Bruno ligado? Henrique indo pro Palmeiras. Eu gostava do Bruno Henrique, tá ligado? Não, eu gostava do Luciano no Corinthians. Ele teve aquele 2016 abaixo, mas a grande verdade também é que ele mete essas entrevistinhas dele, falando que não foi valorizado, que ele faz muito analogia. Mentira. E ele faz muita analogia também de sair de um lugar onde que eu era menosprezado, fui para um lugar onde que eu era valorizado, agora que eles valorizam o meu talento. Eu acho que ele até chegou a falar alguma parada de, pô, agora eles sabem que me perderam, umas coisas assim. O Luciano, você nunca foi importante no Corinthians, mano. Ele nunca foi, assim, importante, pode ter sido em determinados momentos, mas você nunca foi protagonista do Corinthians, mano. Nunca foi. A gente não tinha nem... mas me venderam pra Europa como se eu fosse ninguém. Você era ninguém, mano. Você faz um bom 2014 sendo um 12º jogador. Você tem uma sequência de 5 jogos bons no Campeonato Brasileiro 2015 que foram importantes. Os gols contra o Avaí, os gols contra o Sport, até o mesmo gol contra o São Paulo que ele sai provocando o São Paulo no Morumbi, que ele faz o gol do empate de 1-1. Teve gols importantes. Ele era o titular naquele momento. Mas um jogador que ele é campeão pelo Corinthians, jogando 5 jogos bons e depois se lesionando, e passou a vida dele inteira no Corinthians sendo um 12º jogador no máximo, ele não tem o direito de chegar e cobrar que valorizem ele, porra. Não, e o fato é... Tá bom, não pode vender? Ele não foi desvalorizado no Corinthians. A torcida do Corinthians gostava do Luciano. Ele lesionado ou não, ele jogando bem ou não, a torcida do Corinthians gostava do Luciano. E apoiava ele, pô. Principalmente em 2016, quando a concorrência dele era o André Balada. Chegou, fez uns golzinhos no começo, mas depois começou a ir mal. E a torcida abraçou o Luciano. Esse gol que a gente falou com o Santa Cruz, quando ele chora, a torcida abraça o Luciano. E ele sai puto. Mas por que puto com a torcida? Porque puto com a instituição.
Se não valorizaram ele dentro do clube, ele que se vire com os caras. A torcida e a instituição não tem nada a ver com isso, mas ele pegou ódio do Corinthians, na minha visão, para fazer média com o São Paulo, que era uma coisa desnecessária, não precisava ter ido por esse caminho. Mas ele se queimou com a torcida e, cara, também é um cara que não faz falta, nunca vai fazer. Jamais. Eu não acho mau jogador, tá? Acho bom jogador. Acho bom jogador. Eu não acho, mas é um cara que, obviamente, todo mundo sabe disso, se acha muito mais craque do que é, dá pra ver. Ele achava que ele tinha que ser valorizado do quê? Então, se o Corinthians, por exemplo, até pegar do mesmo ano, se chega no... O Wagner Love fez um 2015 pelo Corinthians, que ele começa mal, depois vai muito bem, já valeu o Wagner. Mas se ele sai no meio de 16, porque ele tá numa fase ruim, e o Corinthians vende por qualquer mixaria, aí eu falar, pô, mano, o cara foi importante ali, titular, um dos artilheiros do Brasileirão, dá pra ter valorizado. Mas, mano, também a gente não pode fazer um escarcéu por uma venda de um cara que nunca foi protagonista no Corinthians e que foi importante em 3, 4 jogos do campeonato passado. Não tava bem, pô. Tá ligado? Parabéns aí, Luciano, você fez seus golzinhos, mas na história do Corinthians você é irrelevante. Você tem tatuado no seu braço a Taça do Brasileirão que você tem pelo Corinthians. Que é o título mais importante da sua carreira. Pode arrancar aí do braço então, tá? Se o Corinthians só te deu coisas ruins, é isso aí. Porque você conquistou aquele campeonato brasileiro, mas não foi por sua causa, tá? Como o Guta falou, você jogou 5 jogos, se não me engano você fez 4 gols. E sem os seus pontos o Corinthians seria campeão do mesmo jeito. E só pra finalizar o assunto do Luciano, só pra finalizar. Quando ele chega no Corinthians, ninguém sabe quem que é o Luciano. Ele vai pra Europa. Ele não tem destaque na Europa. Ele só volta pro Fluminense porque o Fluminense enxergou o Luciano do Corinthians. Ele vai pro Grêmio, aí depois vai pro São Paulo, aí beleza. Aí também tem mérito do desempenho dele nos outros clubes. Mas pelo menos metade da carreira do Luciano foi feita pelo desempenho dele no Corinthians. Pela oportunidade que o Corinthians deu para um moleque que na época era desconhecido. Gustavo Tocantins, não jogou. Não jogou. Jogou só uma sequencinha ali em 2014 com o Mano Menezes, quando ele subiu o Tocantins, quando subiu o Malcom. E aí acabou sendo negociado pro futebol de Portugal. Bom jogador na base, destaque em Corinthians campeão da Copinha em 15, foi bem em 16 também, mas não teve oportunidade e também nunca teve um hype grande na base, apesar de ser bom jogador. É um cara que não dá nem pra falar que foi tratado como uma decepção. Eu acho que a saída só dele, a projeção dele pro profissional, eu acho que foi uma parada que ninguém nem percebeu, tá ligado? Então, é isso. Mais um jogador esquecível na história do Corinthians. Wagner Love. Mano, é que eu acho que a categoria ficou um pouco complicada, porque eu não acho o Wagner Love um goleador. Eu acho que o Wagner Love perdia mais gol do que ele fazia, inclusive. Então, ele tem muito jogo pra pouco gol no Corinthians, por incrível que pareça. Ele perdia muito gol, mano. O Wagner Love, ele tem 29 gols pelo Corinthians, pô. É muito pouco, tá ligado? Ele tem 100 e poucos jogos, ele tem 2 passagens. Jogou 2015, que ele foi bem, se eu não me engano, ele faz 18 gols no ano? Ele faz 14 no Brasileiro. Se não me engano, ele faz 16 gols no ano, então. E termina com o artilheiro do time empatado com o Jadson. Aí depois ele volta em 2019, faz um só no Paulista, que é o gol decisivo. Que é o gol do time. E o resto do ano ele termina ali mais ou menos empatado na artilharia. Se não me engano, o Gustavo terminou com 15 e ele Bocelli com 14, 13 ou 12, alguma coisa assim. E aí em 2020 ele faz só um gol e vai embora. Eu fecho no goleador pelo sentido de que ele jogou muitos jogos e não fez tantos gols assim. Mas ele estava entre os artilheiros das 2 temporadas que ele ficou inteira. Na de 2020 que ele ficou pouco, fez só um golzinho, beleza, jogou pouco. Nas 2 que ele jogou, apesar dele não ter números estratosféricos, ele tava lá na artilharia brigando lá em cima. Uma ele foi artilheiro e outra ele brigou. E o Wagner Love também, primeiro vamos analisar 2015. O 2015 do Corinthians, desculpa, mano, mas eu vou ter que falar essa parada aqui, não sei se as pessoas vão ficar satisfeitas com a minha fala. Mas o Wagner Love do Corinthians de 2015, apesar dele ter ido bem, de ter feito os gols, artilheiro do time no Brasileirão, e depois que ele realmente deslancha, né? Depois de um tempo dele. Mas ele era um cara... Segundo turno ele deslancha, depois a lesão do Luciano. Se ele jogasse, com todo respeito, se ele jogasse um time do Corinthians pior, um time ruim do Corinthians, ele de 2015, ele ia ser muito odiado, mano. Ele perdia gol pra cacete, velho. Ele perdia 3 por jogo e fazia 1. Se o Wagner Love era muito bom. Se o Wagner Love fosse o centroavante do Corinthians, o Wagner Love de 2015 acabou de chegar no Corinthians em 2016, eu acho que ele ia ser escrotizado. Mano, porque ele perdia muito gol. Mas mesmo assim, mesmo perdendo muito gol, ele é um cara que ele dá um carinho pra gente pelo título brasileiro de 2015, pela Paulista 2019... E porque ele é um jogador identificado. Ele é um cara que abraça o Corinthians. Ele já falou que ele se tornou corintiano, que ele gosta do Corinthians. Ele queria se aposentar no Corinthians, já deu entrevista falando isso. Não vai ser possível, né? Espero eu. Porque agora não dá mais. Mas ele é um cara que se identificou, mano. E querendo ou não, o gol dele em 2019 foi gol de título.
É o gol mais importante de 2019, é o gol dele. Na nossa Sul-Americana de 2019 também, que chegou até a semifinal, ele foi muito bem, fez muitos gols. Ele fez gol também, foi o artilheiro. O Wagner Love, até pouco tempo atrás, era o artilheiro do Corinthians na Copa Sul-Americana na história. Passou o Yuri. O Yuri passou, mas ele era o maior artilheiro do Corinthians na Sul-Americana, disputando 2019. Né? E tem um ponto também. O Love, em 2019, ele foi muito exorcizado pelo Carille, né? Sim. O Carille colocava o Wagner Love de ponta, pô. Boa parte do ano. Então não dá nem pra cobrar que o cara tenha sido um puta goleador, porque ele jogou pelo menos 6 meses de ponta, mano. Não que ele tenha ido mal, tipo, ele fez o que dava, tá ligado? Ele fazia dele ali. O treinador colocou ele numa posição que não é dele, ele se entregava. Uma coisa que o Wagner Love sempre fez foi isso, ele corria muito, mano, ele se entregava pelo Corinthians. Isso é uma coisa que a gente cobra dos jogadores, ele entregou, e o treinador que colocava ele fora da condição dele, ele ainda assim conseguiu se sobressair, que nem a gente falou, acho que ele fez 12 ou 13 gols em 2019. Eu acho que assim, goleador em si, eu não acho ele um goleador. Mas as categorias, se for pegar um top 3 e uma prateleira abaixo, ele tem que estar na prateleira abaixo. Tem que estar uma acima do Herrera e tem que estar uma abaixo dos 3 lá da frente. Lincoln, mal jogou. Não jogou. Também segue nós, tamo junto, Lincoln. Tamo junto. Não jogou. Lembro dele só no 6x1. Jogou também contra o Atlético Paranaense, no 4x1. Ele entra no lugar do Love. Tem outro jogo resolvido. Entrou em 2 jogos resolvidos. André, cara, não dá nem pra comentar. Felipe Obalada. Mal, né? Mal. Fez mais gols do que a dupla do nota 3 e nota 4, mas pra mim o que eu lembro, 2 contra o Audax, 1 contra o São Bento, que é o primeiro dele. Ele faz um contra o Red Bull Brasil. Exato. Não sei se era... Não era gol feio. Gol feio. Horrível, nas quartas de final. Cara, eu acho que ele faz... Ele faz contra o Coritiba, que ele chuta a placa. E ele faz... Eu tava nesse jogo, jogaço. E ele faz um na Libertadores, contra o Cerro Porteño, se eu não me engano, lá no Paraguai. É verdade. Eu acho que são esses, mano. Ele jogou 6 meses do Corinthians, fez 6 gols. Tá ligado? Não acho que seja zagueiro, mas é nota 3, nota 4, mano. O André não foi porque bem. Porque é diferente. Ele pode ter feito um número de gols parecidos, sei lá, com o Yarley. Não sei quantos gols o Yarley fez no Corinthians, mas não deve ter sido tão discrepante. O Yarley fez 10, se eu não me engano. É um pouco mais. Mas, mano, pela expectativa, o André não entregou nada. O André vinha de um ano muito bom no esporte, veio pra ser chegar do Corinthians. Veio pra ser titular, veio pra ser um nome firme ali. E ele era um jogador que prejudicava. Era um centroavante bem abaixo da média do time. Nota 3, nota 4 é justo. Pô, mano, a gente vai ter que colocar o Casinho junto. Tá ligado? A gente gosta do Casinho, a gente sempre... Pô, o Casinho é muito zica, né? É que não dá pra colocar no Face uns golzinhos. Porque o Casinho tem 4 gols pelo Corinthians. Florida Cup contra o Vasco. Florida Cup contra o Rangers no ano seguinte. Contra o Avaí e contra o Dax. Fez um gol importantíssimo contra o Avaí, um gol de peito. Mano, é que o Casinha é muito da hora, velho. E ele se entregava. O jogo história contra o Palmeiras, a expulsão do Gabriel, ele era titular. E ele jogou bem aquele jogo, deu chapéu no Felipe Melo, brigou muito no ataque. Mas, pô, o Casinha era ruim, velho. Não tem o que fazer. A gente ama o Casinha. Foi muito mal. Eu vou tecer um comentário aqui. Se a gente fosse fazer uma tier list com esses mesmos nomes... jogadores mais corintianos, centroavantes mais corintianos passou pelo Corinthians. O Casinha era top 3, mano. Tranquilo. Ele é muito Corinthians. Ele até hoje, ele vai no estádio, tudo que ele posta é com a hashtag lá, gringo da favela. Ele é um cara que ele ama o Corinthians, ele sempre vai ver, ele sempre apoia, mas ele é ruim de bola, mano. Isso que complica. Mas pra gente isso não importa, Casinha, a gente gosta muito de você, parece. Não importa, até porque no Brasileiro 2017, ele prejudicou no quê? Ele prejudica aquele jogo contra o Atlético Goianiense, que ele tem que ser titular e ele perde o gol pra cacete. Do resto, mano, ele faz um gol importante contra o Avaí. Ele, nas vezes que ele precisou entrar em campo, ele pelo menos correu e brigou. E se muita gente falar do Jô naquele jogo do Campeonato Paulista 1x0 contra o Palmeiras, pô, o Casinho joga pra cacete aquele jogo, mano. O Casinho dá chapéu no Felipe Melo, briga com os caras, dá carrinho pra tentar tirar a bola do goleiro. Ele jogou muito aquele jogo, mano. Era o titular do Corinthians no começo de 2017. Então não tem como ter uma raiva do Casinho. É um jogador que, apesar de ruim, é identificado, mas de futebol jogado, concordo com você. Nota 3 e nota 4. Chegamos no zagueiro Cleiton. Uma merda. Muito mau jogador. Foi bem no Figueirense em 2016, o Corinthians em 2015. O Corinthians cresceu o olho, ele preferiu ir pro Atlético Mineiro. No Galo ele vai mal, o Corinthians pega ele emprestado, ele joga, se não me engano, 6 meses, faz 2 gols no 5x2 contra o Vasco. Mas de resto, mano, o Cleiton é uma negação. Nossa, e a Copa do Brasil de 2017 contra o Inter dentro de casa vai por água abaixo porque ele perde um gol dentro da pequena área. Ele perde 2 gols feitos, mano. Ele joga pra fora uma bola dentro da pequena área aos 40 e tantos do segundo tempo, pô. Tá ligado? O camisa 9 do Corinthians, ele era um 9.
Porra, mano, jogador zagueiro. E não deu mais certo em lugar nenhum também. Não tem nem o que comentar, né? Muito ruim de bola. Roger. Ah, A minha é mano. nota 3, nota 4. Eu acho ele melhor do que Edno, Bill e Clayton. Também é uma decepção. Mas ainda assim, em uns jogos um pouquinho mais difíceis, uns jogos que você precisava de um cara mais Então, centralmente, ele fez o Roger os fazia uns golzinhos, gols. não? Ele fez os golzinhos. É que é foda, porque, por exemplo, tem muita relação da expectativa e do sentimento do torcedor. O Clayton é um cara que eu não gosto, que ele foi mal, mas eu não tenho raiva do Clayton, mano. Ele jogou super pouco, ele teve um jogo muito ruim contra o Inter, fez aqueles 2 gols que não valeram de nada contra o Vasco, até porque o Corinthians ganharia o jogo sem os gols dele. Mas, mano, de resto, o que foi o Clayton? Sei lá, tá ligado? O Roger me deu muita raiva, mano. O Roger me deu muito mais raiva que o Clayton. Mas ele, de fato, por ter jogado mais também, conseguiu números melhores. Então eu fico indeciso nisso. Porque a passagem do Roger foi melhor que a do Clayton, eu acho que muito também pelo tempo que ele jogou e pelas oportunidades que ele teve como titular. Sim. Porque o Roger também era muito ruim, Eu mano. também acho. Ele era muito ruim. Também acho Ele o era um Roger bem péssimo ruim, centroavante. mas eu acho que o nível do Roger é parecido ali com o do André, tá ligado? Ele sabia fazer um gol ou outro, né? Sim, Sabia fazer o um Roger gol ele ou fez gol nas oitavas da Libertadores contra o Colo-Colo, Fez gol em clássico contra o Santos. fez gol contra o Vitória também, que era o gol da virada até o Corinthians cedeu um empate no finalzinho. Fez gol contra o Sport na estreia dele também de cabeça. Sim, ele fez um golzinho ou outro que, querendo ou não, foi importante pro Corinthians ficar na Série A em 2018. É. Então, assim, muitos jogos a gente perdeu, o time foi mal, mas ele deixou o golzinho dele. Tanto que você vê desses jogos aí que a gente falou, nenhum foi em vitória do Corinthians. Nem De fato. o único que foi vitória foi contra o Colo-Colo, mas a gente acabou eliminado. De fato. Então, Tá bom, nota 3, nota 4. Até porque isso. quem tá em nota 3, nota 4 também é ruim, né? é nível Roger. É nível Ele tá Roger. na prateleira certinha. Ah, só um detalhe. Conheci o Roger, a filha dele estudava na minha escola. Trombei o Roger na saída da escola em 2018 e a gente acabou de chegar. Fui tirar uma foto com ele. Um amigo meu, um cara lá da minha sala, que é corintiano também, ele virou pro Roger e falou assim: você vai ser o artilheiro do Brasileirão. Não foi, né? E o selo anti-zica, porra. Não foi. Foi mal, Roger. Vamos lá, Matheus Matias, mal jogou. Tinha uma expectativa enorme. Artilheiro do Brasil na época, com 19 anos, foi contratado e nunca jogou, pô. Se não me engano, tinha contrato de 4, 5 anos. Fez um Nunca- gol no amistoso ali contra o Grêmio. Mas de resto, não lembro se ele chegou a entrar em campo realmente pelo profissional. Eu acho que ele entrou nos 2 amistosos, contra o Cruzeiro e contra o Grêmio. De no amistoso eu meio de ano. lembro, mas entrar em campo em jogo valendo mesmo, É. não me lembro. Valeu, André Sanches, grande contratação, viu? Era o famoso arco e a flecha, né? Era o Fecim, lá do ABC, e o Matheus Matias, né? Isso. Matheus Matias no ataque. E, mano, o Fecim até acabou chegando uma expectativa ali, quebrou a perna, o Matheus Matias nunca nem O jogou. Matheus Matias, ele terminou a passagem dele no Corinthians jogando no Brasileirão de Aspirantes, no Sub-23 que tinha na época. Vamos lá. Zagueiro Jonathan. Nossa. Você quer tecer comentários? Ou... Mano, começa você, velho. Não, eu não Acho melhor. vou me estender muito. Eu acho que é muito nítido que de toda essa lista o Jonatas é o pior. É o cara que, pra mim, pelo menos foi o que mais me causou ódio dessa lista. Eu e você, desde que a gente se conhece, a gente conversa muito sobre o Corinthians, obviamente, e a gente fala muito que, pô, o pior jogador que eu vi jogar é o volante Winas. Mas logo depois veio o Jonatas, mano. Horroroso, um dos piores da história. E que o nosso querido Jair Ventura ainda teve a pachorra de colocar ele como titular na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Isso me fode. Pra ele sair no intervalo, tá ligado? Qual que foi o sentido, qual que foi o pensamento? Cara, o Jonatas é horroroso, um dos piores, fez um gol só pelo Corinthians. Que nem contra era São pra Paulo, valer, bateu na mão. E um gol de mão. E porra, mano, o que mais me tira do sério é que eu lembro muito sério dessa cena, mano. Tava na escola, se não me engano, acho que eu tava no 8º ano. Eu saí pra ir no banheiro, deixei o celular no bolso. Aí eu cheguei lá no banheiro, comecei a ver assim, Globo Esporte, notícia do dia: Jonatas faz 5 gols no treino e empolga a diretoria do Corinthians. Eu lembro dessa parada, Mano, essa parada foi bizarra. Aí eu falei, fudeu, chegou o cara que vai mudar a nossa chavinha, pô. O cara veio do Hamburgo, da Itália, do Hannover, joga muito, sei lá o quê. Mano, que decepção esse maluco. E pensar que hoje, no Brasil, jogando acho que no Atlético, de Minas Gerais. Gol, mano. Esse cara tá jogou fazendo também gol, velho. no América Mineiro esse ano. Ele, se não me engano, tem 21 gols no ano, mano. Inacreditável, velho. Não serve pra primeira divisão. Pode jogar lá no futebol de Minas Gerais mesmo, estadual, e os caralho, faz seus golzinhos. Mas para jogar futebol de alto nível, esse maluco não serve. Mano, antes de eu falar sobre o Jonatas, eu só quero falar um bagulho da sua frase aí. Que, pô, desculpa, vou ter que falar isso. Mas se em 2018 você tava no 8º ano, fudeu. Caralho,
Não, tava no segundo colegial, no segundo porra! colegial, Tava no segundo colegial, gente, caralho, Cara, eu viajei. fiquei pensando, eu falei, caralho, mano. Eu pensei em 2016, que em 2016 eu tava no 9º ano. É que 2018, 8, foi mal, velho. Foi mal, família. Não, eu nem devia ter falado viajei. isso, mas é que isso aí tava me perturbando. Mas se minha eu cabeça. tivesse no 8º ano, eu tinha nascido em 2005? Ah, por aí. Foi mal, por aí. Mas enfim, pior jogador da história do Corinthians. Esse cara é um nojo. Eu odeio, mano. Eu odeio muito esse cara. É o jogador que eu mais odeio no futebol. Centroavante Jones. E sobre a final da Copa do Brasil, eu lembro muito de um lance, não sei se você vai lembrar disso, não sei se vocês vão lembrar disso, que além do fato de ele ter jogado, mano, eu acho que foi com uns 5 minutos de jogo, que ele recebe a bola na lateral aqui pra leste. Eu tava na leste vendo o jogo. Ele pega a bola e ele simula partir pra cima do adversário. Era um momento de euforia, de pressão. Eu olhei e falei assim, mano, vai, é agora. Ele foi dar uma pedalada, a bola enganchou no pé dele, foi pra trás e foi lateral pro Cruzeiro. Nessa hora eu falei, esquece. Acabou, esse cara não dá, mano. Muito ruim. Ele não ganhava uma bola, velho. Ele não ganhou uma bola, jogando pelo Corinthians, não ganhou uma bola. E ele teve a pachorra ainda de processar o Corinthians, pedindo 2 milhões de reais por pagamento de sei lá o quê. Irmão, você teria que pagar pro Corinthians, velho. Teria que pagar 2 milhões pra gente pelo sofrimento que foi ver você vestindo a camisa do Corinthians, zagueiro, o pior jogador da história do Corinthians pra mim. Vamos lá, Gustavo. Fez seus golzinhos ou bom? É que bom também é forte, talvez, né? Eu acho forte. É que eu gosto do Gustavo. É que ele fez mais gols do que quem fez os seus golzinhos, tá ali, né? Não fez mais que o Luciano nem que o Pato. Não fez? Não, ele tem 15 e o Pato tem 17. O Luciano tem É que 24. ele faz muito em 19, dá a impressão que ele fez. Ele joga pra caralho, menos que né? eles, tá ligado? Que o Yarley eu não sei, mas que o Luciano e o Pato ele tem menos jogos. Mas o fato é que ele chega em 2016. Ele joga pouco, mas joga relativamente mal. Roubam um gol dele contra o Atlético Mineiro, que não foi falta. Roubaram o primeiro gol do Gustavo pelo Corinthians. Depois, quando ele volta em 2019, ele volta muito bem, mano. Ele volta sendo artilheiro do Campeonato Paulista. Ele volta sendo artilheiro do time no ano, com 15 gols. É que ele se machuca no meio do Campeonato Paulista e ele acaba perdendo um pouco daquela sequência maravilhosa que ele vinha tendo. Mas o Gustavo, pra mim, no Corinthians foi um bom jogador. Só que... mano, eu não sei. Puta, isso que é foda, velho. Vai vir depois o Bocelli, por exemplo, que eu acho mais jogador que o Gustavo. Mas eu não posso colocar ele numa prateleira acima. Tá ligado? Eu acho o Bocelli bom. Mas eu não consigo colocar ele acima do Gustavo, mano. Não consigo. Porque dentro de campo, não acho que ele jogou mais. O Gustavo, pra mim, é Leão de Paulistão. A passagem do Gustavo fez naquele Paulista de 2019, mano. Ele faz depois gol na Sula, faz gol no Brasileiro, até no último jogo do ano contra o Fluminense ele faz gol. Mas, mano, o protagonismo dele no Corinthians, de fato, foi naquele Paulistão de 2019. Leão de Paulista e Leão de gol de cabeça. Leão de gol de cabeça. Exatamente por isso que eu ia falar. O Gustavo é um puta de um cabeceador. É um baita de um cabeceador. E só, mano. Ele fez uns gols com a bola rolando. Tem aquele gol contra o Ferroviário na Copa do Brasil, que é um golaço. Mas ele era um centroavante de área ali, um bom cabeceador e pronto. A passagem dele em 2016 é decepcionante, mas ele era moleque, eu entendo. E em 2019 eu acho que ele foi bem, fez o seu papel. 2020 já, até ele sair, ele vai mal. Aquela eliminação contra o Guarani do Paraguai, ele entrou muito mal na partida, prejudicou e não fez um bom começo de ano com o Corinthians ali em 2020, no tempo que ele ficou. Eu colocaria eu acho que fez os seus golzinhos, mano. Também, porque eu acho que ele teve um desempenho melhor do que, por exemplo, o Yarley no Corinthians. Que o Pato em desempenho de bola jogada eu não sei, mas ele teve mais protagonismo talvez que o Pato. E até talvez mais que o Luciano. Mas não dá pra colocar na mesma prateleira que o Herrera, por exemplo. O Herrera jogou mais futebol. Então eu já colocaria o Bozelli na mesma lista. Eu também, porque o Bocelli é um cara que ele veio até com mais expectativa. Expectativa. Os números dele eram no México surreal. Ele tinha uma média superior a um gol a cada 2 jogos. Já foi campeão e artilheiro de Libertadores, fez gol em final de Mundial. Então, mano, a gente esperava que o Bocelli fosse um monstro. Ele passou muito longe disso. Ele foi um jogador ok, mas é o bagulho que muito torcedor do Corinthians fala. E eu concordo, eu tendo a concordar com isso. Que o Bocelli foi o jogador certo na hora errada. Ele veio numa época que o Corinthians tinha 3 centroavantes que poderiam jogar. O Love estava fazendo seus gols, o Gustavo, o Bocelli. Se o Bocelli joga no Corinthians em 2020, ele fica o ano inteiro ali, se ele não se machuca, que nem ele machucou o rosto. Se ele tem oportunidade, ele é contratado ali naquela época, eu acho que ele seria um bom centroavante. Seria um bom centroavante, até porque aquele time do Corinthians 2019,
a principal jogada era realmente o Sornosa pegar e lançar essa bola na área. Sim. E por característica, o Gustavo se encaixava mais. A bola aérea do Corinthians era muito forte. E o contexto também não favoreceu o Bozelli, porque ele chega no Corinthians com o Gustavo voando. Então ele chega, ele não tem como assumir a vaga de titular, porque o Gustavo estava jogando muita bola. Ele começa a assumir aos poucos, ele vai indo numa lentidão também. E é um cara que ele pegou um time do Corinthians que não era bem organizado, é um time do Corinthians que não era criativo, o Carille, que não desempenhava tão bem ofensivamente. Né, o modo Carille. Então ficou difícil pra ele, mas quando precisou, mano, o Bozelli fez gols importantes. Quando a bola chegava na área, dificilmente ele perdia, ele cravava. Em 2020 ele faz o gol lá na pré-Libertadores, que poderia ter classificado o Corinthians, a história dele poderia ter sido diferente. Inclusive o início de 2020 dele é bom sim. Ele não era um centroavante ruim, cara, fazia os seus golzinhos, mas não teve o protagonismo que a gente esperava. Matheus Davó. Mano, eu não achava o Davó ruim, sabia? Eu também não. O Davó, ele ficou muito marcado pelo apelido, né? Então muita gente tirava ele pra merda. Mas quando ele começou a entrar no time, ele começou a jogar bem. Mostrou que era um cara rápido, um cara forte. Apesar de baixinho, meio franzino, habilidoso. Fez gol contra o Inter, fez gol contra o Atlético Mineiro. Sofreu pênalti na Copa do Brasil contra o América Mineiro. Uhum. Cara, era um jogador ok, mas é que teve Importante no começo do Mancini, né? Também. Teve problemas problemas extra-campo. Acho que foi no acesso total que fizeram na época. Flagraram lá que o Davó estava afastado do grupo porque ele se recusou a jogar, acho que no Sub-23 na época. Mas eu também não acho que precisava ter feito isso com o cara, tá ligado? Ele tava bem, ele era uma boa opção de banco naquela época, mas de qualquer forma, mano, o fato que o Davó jogou pouco e fez poucos gols. Assim, é que ele teve o destaque ali por conta que, o cara decide um jogo contra o Inter, o cara faz gol contra o Atlético Mineiro. Mas, de fato, mano, quantos jogos a volta pelo Corinthians? Eu não sei o número, mas eu acredito que menos que 10. Deve ser por volta disso, mano. Então é pouco, mano. É difícil avaliar um cara assim, tá ligado? Rodrigo Varanda. Mal jogou também. Eu acho que tem um recorte um pouco maior. Acho que ele joga um pouco mais. Acho que já dá pra jogar no nota 3, nota 4. Porque zagueiro o Varanda não era. Mas eu não acho que ele foi mal no Corinthians. Eu acho que ele teve um começo explosivo. E depois foi um jogador ok. Não, depois não achei ele ok. Depois eu achei que o Varanda virou um mau jogador, mano. Eu achei ok. O pouco que ele foi usado no profissional depois daquele comecinho de Paulista, que ele começa a ser importante e titular, que ele faz inclusive gol no Palmeiras, depois disso eu senti que o Varanda começou a perder cada vez mais brilho, começou a errar algumas jogadas simples e aí ele volta pra base. Aí ele chega a fazer até uma boa copinha, se não me engano, em 22. Uhum. 20... É 22, não é? É 22, 22. Certeza. Que ele eliminado pelo... Exato. Que ele faz pro Sport, não? Resende. Pro Resende. Sport em 23. Ele faz um golzinho ou outro ali, mas é um cara que decepcionou. Mas eu também acho que mal jogou, mano. Tipo, é que da lista que tem ali, talvez ele tenha jogado mais do que todos, né? Ou parecido com alguns. Mas também mal jogou. Não sei. Eu acho pouco, tipo, a gente pegar, sei lá, 3, 4 jogos ruins do Campeonato Paulista e falar, o cara é um bagre, justo, tá ligado? É justo, tá bom. Vamos no mal jogou. E o Cauê? Também mal jogou, mas jogou um pouco mais, né? Jogou um pouco mais. Mano, fez um outro golzinho, não encantou. O Cauê, na base, pouca gente lembra, mas ele faz um Brasileirão Sub-20 com o Corinthians eliminado na semifinal pro Atlético Mineiro, um Brasileirão, estrondoso, mano. Estrondoso, muito bom, muito bom. Um Paulistão Sub-20 que quando eles perdem pro Palmeiras, muito bom. Na base ele era muito bom jogador, mano. Era um goleadorzaço na base, mas não virou. Sempre quando teve chance do profissional, eu lembro do gol dele contra o Guarani, o gol dele na Sul-Americana, fora de casa contra o Huancaio. E só, mano, eu não lembro de mais nada que o Cauê possa ter feito. Eu também não, eu lembro Ou mal jogou, ou nota 3, nota 4 pra mim. Eu lembro só dele começando a entrar no time, mas também é um cara que jogou pouco, mano. É um cara que acaba não sendo muito lembrado. Foi negociado, se não me engano, pro Benfica B, e aí ele já tá dando uma rodada na Europa, foi pra Bélgica. Acabou não fazendo tanta falta e, assim, não é um cara que... É um cara que a gente via potencial, mas que conforme começou a entrar no profissional ali aos pouquinhos, você viu que, assim... Parecia não ter nada demais, né? Tá ligado? Ou tava muito cru, ou realmente é um jogador de um nível um pouco abaixo do que se espera pelo menos de um reserva de centroavante do Corinthians. Júnior Moraes, zagueiro. Zagueiro e alérgico.
Ah, mal jogou também, mas, pô, zagueiro. Não, mas jogou ruim de mais. bola. Jogou mais que os caras dali de baixo. Talvez não tenha jogado mais que o Varanda, talvez. Mas com o resto ele jogou mais, mano. Jogou mais tempo, teve oportunidade. Ele teve um ano inteiro que... Aliás, ele ficou um ano e meio como jogador do Corinthians e o Corinthians precisando dele, querendo escalar ele. E ele toda hora, ou no DM, ou alegando de alergia, e não jogava. E saiu do Corinthians com um gol e um pênalti sofrido na Libertadores. Eu acho que o Júnior Moraes tem um combo também, mano. Eu acho que é o combo expectativa. Porque, pô, sinceramente, mano, eu vi uma entrevista do Júnior Moraes recentemente, falando sobre os problemas dele em relação ao pós-guerra, né? E, mano, pô, eu me senti culpado de julgar o cara, tá ligado? É uma situação que ninguém nunca viveu, mano. É uma situação muito fora do comum, assim, tipo... Pô, é uma pica você sair de uma guerra, mano. Não, um lugar que ele tinha se naturalizado, que ele tava lá sei lá quantos anos. Assim, então é uma situação que, pô, eu tenho respeito pelo que ele passou. Mas no Corinthians, o cara chega como um baita artilheiro lá da Ucrânia, jogava muito no Shakhtar e os caralho. Baita salário também. Baita salário, expectativa de ser titular. E no Corinthians ele não entregou nada, mano. Quando esteve em campo, boa parte das vezes não jogou bem, foi mal. E nos poucos lampejos não conseguiu entregar. Fora que é o que você falou, a gente precisava dele em muitos momentos e ele nunca estava à disposição e continuava pagando salário. E é mais um jogador que processa o Corinthians. Não descredibilizando o jogador que precisa receber o que tem direito a ele. Mas também mostra ingratidão, mano. Eu acho que independente do caso, mostra a ingratidão do jogador ao clube que deu suporte para ele em um ano e meio que ele não estava à disposição por jogar por problemas que muitas vezes a gente não conhecia. Pode passar uma informação bizarra? Desculpa, tá? Eu não lembro quem que é. Se é o Edno ou o Souza. Eu acho que é o Souza. O Souza tinha, se não me engano, 2 milhões e meio, 3 milhões para receber do Corinthians quando ele estava indo embora do Corinthians. Ele abriu mão de receber porque ele e o empresário dele entenderam que o que ele recebeu enquanto ele estava no Corinthians e pelo desempenho dele, o que ele recebeu já estava bom. Ah, isso é foda, mano. Isso mano, é legal. Se o Júnior Moraes tem esse tipo de consciência, que tipo, porra, mano, ele ficou um ano e meio do Corinthians aproveitando do CT, recebendo um puta de um salário, tudo bem que não recebeu tudo, mas recebendo um puta de um salário, recebendo... ajuda psicológica muito grande, não, mas ajuda também, médica. O nome dele vinculado na mídia, num dos maiores clubes do Brasil, de times de maiores torcida. E, mano, toda hora que o Corinthians precisava dele, ele não tava lá. Não é nem que ele não correspondia, ele não estava lá para ser utilizado. Ele não se colocava à disposição. Então, mano, eu considero injusto, tá ligado? É injusto que o Corinthians tenha que pagar tudo que deve, tudo. Foi acordado, beleza, que merda. Mas, caralho, é injusto porque por uma situação... que é uma bosta, beleza, tava alérgico, mas o cara não conseguiu entrar em campo, ele não conseguiu representar o que ele foi lá pra fazer, tá ligado? Isso que acaba tirando o torcedor do sério. E eu não tenho informação se é direito de imagem, mas muitos desses casos são, né? Se o caso dele for direito de imagem, é mais inexplicável ainda, porque salário, beleza, tem contrato com o lugar, você tem que receber aquilo que está acordado. O direito de imagem, que é algo à parte, muitas vezes colocado dentro do salário, né? Mas é um pagamento à parte, né? Que não tem a ver com o salário bruto. Pô, mano, que imagem, velho? Que jogo que jogou? Que jogo que tava disponível? Se eu não me engano... Quando a gente quis usar, quando que tava? Se eu não me engano, ele jogou 17 jogos. Então, mano, quando que tava, tá ligado? Então é injusto, mano. Eu também acho injusto. Eu acho uma atitude sem ética, pra falar a real. Yuri Alberto, o goleador e protagonista do time do povo. Também não sei se a nomenclatura certa pro Yuri, mas, mano... Eu acho que é. Mas no quesito de patamares, ele é o segundo patamar dessa lista. Eu posso argumentar porque eu acho que ele é goleador? Pode. E que tá perfeito? Porque o Yuri tem 3 temporadas do Corinthians. Bem ou mal, mesma coisa do Love. Em todas brigando na artilharia. Nessa, artilheiro indiscutível. Absoluto, 26 gols. O Romero, que é o segundo, tem 16, não vai nem chegar perto. E tá fazendo a melhor temporada da carreira. E vai brigar para ser o artilheiro do país. Exato, tá 4 gols de alcançar o Pedro, faltam 5 jogos, vamos ver se ele alcança. Tomara que alcance. Ano passado não foi bem, mas terminou com 15 gols no ano. Vice-artilheiro do time no ano, só atrás do Roger Guedes, que terminou com 21. E 2022, quando ele chega, ele joga, se não me engano, 5 meses pelo Corinthians e é vice-artilheiro do time, com 11 gols. Então, mano, o Yuri é um goleador. Em 2 anos e meio de Corinthians, o cara tem 52? É isso? 52? Fazer as contas rápidas aqui. Acho que 26 mais 15. 52 gols pelo Corinthians em 2 anos e meio.
Cara, é muita coisa, pô. O Willie Edson, que tem, se eu não me engano, também a mesma coisa, 2 anos e meio de Corinthians, tem 50, tá ligado? Sim. O Yuri tem mais jogos que ele, mas caralho, ele tem muito gol, mano. O Yuri é um cara que ele, bem ou mal, ele entrega seus gols. Ele é goleador e esse ano o Yuri tá jogando bola, mano. Tudo bem, Tá no demais. começo teve um período ali, um limbo, que ele não tava bem. Ele começou mal, chegou o Antônio Oliveira, o Yuri teve uma grande fase com o Antônio Oliveira, fazendo muitos gols, e depois disso ele cai. Ele cai bem, junto com o resto do time, que é o momento de mais indisposição do Corinthians na temporada. Aí tem um lance dele da cirurgia, que teve que tirar a pedra da vesícula, retirou e o futebol voltou, irmão. Jogando muita bola e sendo o cara para manter o Corinthians fora da zona de rebaixamento junto com o Rodrigo Carro. Exatamente. É que a nomenclatura goleador, eu acho que eu que tenho uma visão diferente, eu que entendi errado. Porque, de fato, goleador, o cara que faz gol, ele faz bastante gol. É que ele perdeu bastante também pela trajetória dele no Corinthians. Ele não é aquele finalizador de, chegar uma bola vai guardar todas. Ele está sendo. Ele não é o cara que você fala, boa parte se do chegar tempo né? Ele guarda. É. O Ronaldo era esse cara. O Ronaldo era esse O cara. Guerreiro era esse cara. Sim. O Liedson era esse cara. O Jô muitas vezes O Jô era esse muitas cara. vezes foi esse cara. Agora o Yuri e o Love que estão ali não eram sempre esse cara. Sim. Pra eles, muitas vezes a gente ficava naquele, na terceira ele guarda, tá ligado? Sim. Vamos criando chance aí que uma ele vai guardar. Mas não é o cara que, uma bola chegou e ele botou pra dentro. Mas independente, né? Vamos lá. Apesar de que hoje o Yuri virou esse cara. O Yuri virou esse cara. No segundo semestre de 24 ele virou esse cara. Mas vamos colocar os fatos aqui na mesa. Já são 31 gols, né? 31 gols, que aquele na Sul-Americana não valeu, né? Então, 31 gols do Yuri Alberto na Neoquímica Arena. Tá brigando para ser o maior artilheiro da história desse estádio. Tá pouco atrás do Romero, que disputou muito mais partidas que ele no estádio, já igualou o Roger Guedes, com 31 gols também na Neoquímica Arena. Briga para ser o maior artilheiro do Corinthians no século. Já é o jogador do Corinthians nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, com mais gols em uma temporada. Se a gente vai falando de década, de 2014 pra cá, o Yuri só não tem mais gol. Aliás, de 2014 pra cá, o Yuri tem mais gol que o Guerreiro. Sim. É o maior artilheiro do Corinthians da década. O maior artilheiro do Corinthians na década, o jogador com mais gols em um ano numa década. E é um cara, mano. Yuri Alberto é um jogador que, tudo bem, a gente já criticou bastante, a gente já desceu o pau no Yuri Alberto, mas ele nunca se escondeu, mano. Isso não é nem pela narração do Paulo Andrade, mas é de verdade, velho. Ele nunca se escondeu. É um cara que sempre recebeu muita crítica, sempre foi o jogador mais criticado do elenco e ele sempre tava ali. Ele sempre tava disponível pra jogar. Ele joga todas, mano. Ele briga em todas. Ele corre que nem um animal. Ele disputa com os zagueiros que nem um animal. Ele tá ali pra tentar a todo momento. E é um cara de 23 anos, mano. Não é um jogador que era pra ter esse peso em cima dele. Ele tem só 23 anos. Ele é só um moleque. E ele tá fazendo o que ele tá fazendo pelo Corinthians. E ele é um cara, mano, muito identificado. Ele é muito gente boa. É um cara muito bom de grupo. Ele merece estar lá brigando pelo topo dessa lista. Porque além de tá fazendo o que ele tá fazendo, ele é um jogador merecedor, mano. Ele é um trabalhador, ele é um cara que merece. E tá vivendo uma fase espetacular. E se a gente for pegar até em característica do centroavante, ele é um 9 que consegue ficar dentro da área para finalizar uma jogada, ele consegue disputar bolas pelo alto e ele é um jogador de muita mobilidade, mano. Poucos desses centroavantes conseguiam sair tão bem da área e explorar tão bem os espaços como que o Yuri tá fazendo ultimamente. Questão de Pouquíssimos velocidade, dele. Acho que o mais próximo era o Love. O Guerreiro sai muito bem da área, o Ronaldo nem se fala. De velocidade. Mas não era de velocidade. O Yuri Alberto faz muito bem várias funções do campo, como um segundo atacante, como um centroavante, como às vezes um jogador de beirada. É um cara que cresce cada vez mais e coloca o seu nome na história do Corinthians, independente de não ter ganhado nada. Vou meter o speedrun aí nesses últimos 4. Felipe Augusto. Eu fico entre mal jogou e nota 4. Também fico entre os dois. Vamos nota 4 então, porque ele ainda jogou Só pra um pouquinho, variar, né? fez Fez dois um gol. golzinhos ali, fez um na Libertadores e um na Sul-Americana, que na Sul-Americana acabou sendo importante. Arthur Souza, palhaço. Mal jogou. Mal jogou. Não dá pra avaliar. Tem é um um palhaço, golzinho mas mal jogou, mano. Desperdiçou a oportunidade da carreira dele. Pedro Raul é nosso Zagueiro. queridíssimo zagueiro, uma das piores contratações da história do Corinthians. Briga com o Jonatas aí pra ser o pior da lista. Briga. Se não é o pior junto com o Jonatas, é o segundo pior. E Hector Hernandes mal jogou também. Também não tem muito como fazer um critério sobre o Hector Hernandes. Acabou não indo bem contra o Flamengo, que ficou marcado. Dito isso, aquele gol que ele perdeu estava impedido pela última vez, rapaziada. Não vai mudar nada. E a gente já tá eliminado também, não faz diferença. Mas, dito isso, ele jogou super pouco ainda, ele tá no Corinthians, ele vai ser utilizado, vamos ver o que acontece.
Vamos lá, tem que decidir este maldito top 3. Mano, a gente já argumentou pra cacete. Você já passou seus pontos, eu já passei meus pontos. Eu acho difícil a gente entrar num consenso. Eu também. Qual que é a minha ideia? Desceu o Guerreiro. Desceu o Ronaldo, tá ligado? Jamais. Mano, eu fecharia pra gente abrir uma exceção à regra aqui no nosso canal e a gente colocar 4 no top 3, mas com a pergunta pra galera decidir entre Liedson e Jô qual que deveria estar no top 3. Não é tipo, arregamos. Mas como que a gente... Mano, a gente não vai entrar num consenso. A gente vai ficar aqui 2 horas... Eu não vou ceder. Eu também... Eu posso até ceder, mas eu não vou estar sendo justo com a minha opinião, tá ligado? Tá. Eu vou ceder pra acabar o vídeo. não porque eu concordo. Então eu acho mais justo deixar pros caras decidirem, pra rapaziada que está nos comentários, pra você colocar se é Liedson, se é Jô. E aí, enfim, depois a gente passa o resultado final. Porque a gente não vai entrar num consenso. Eu vou fechar com isso porque eu pensei no seguinte, vamos quebrar o protocolo, deixar 2 só no top 3, descer os 2 e nos comentários eles decidem. Mas é muito injusto colocar o Liedson e o Jô com o Wagner Love e o Yuri Alberto. Os dois são injusto. acima. É bem injusto. Então o protocolo tá quebrado, velho. Tá no top 3 e vocês vão decidir aí nos comentários quem que tá certo nessa discussão. Ou se tá os dois errados também, o Yuri Alberto que tem que estar ali no top 3. Ou se desceria um guerreiro pela mágoa, enfim. Comentem aí o que vocês acham. Então é isso, fiel. Deixa aí o like se você gostou da tier list do Centroavante. Tier list longa hoje, a gente tinha muita coisa pra falar, muito gol pra lembrar também. Se inscreve no canal, acompanha a gente nas outras redes sociais, seja membro aqui do canal e deixa aí nos comentários qual que é o seu top 3, qual que deveria ser o nosso top 3 também, né, já que a gente não entrou no consenso hoje. Até a próxima, tamo junto, vai Corinthians. Vai Corinthians.